Segunda Carta de Pedro, Advertências e Promessas Eternas. Você já se perguntou como permanecer firme em um mundo cheio de incertezas e enganos? A segunda carta de Pedro traz conselhos preciosos sobre como crescer espiritualmente, discernir a verdade e viver à luz da promessa do retorno de Cristo. Neste vídeo, vamos mergulhar nas lições poderosas dessa carta e descobrir como aplicar seus ensinamentos à nossa vida diária. Prepare-se, pois esta mensagem pode transformar sua caminhada de fé. Pedro inicia sua carta nos chamando para o crescimento constante. Mas esse crescimento exige esforço. Pedro lista qualidades que devemos cultivar: fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Pergunte-se: você está crescendo? Ou estagnado? Pedro nos alerta que, sem crescimento, corremos o risco de esquecer o que Cristo fez por nós. Pedro nos lembra que o Evangelho não é uma invenção humana. Ele testemunhou pessoalmente a glória de Cristo no Monte da Transfiguração e reafirma a certeza das Escrituras. Ele declara: porque jamais nenhuma profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A segunda carta de Pedro capítulo 1, versículo 21. Nesse ponto, ele reforça a importância de confiarmos na palavra de Deus, que é como uma lâmpada que brilha em um lugar escuro, até o dia de Cristo amanhecer em nossos corações. No segundo capítulo, Pedro faz um alerta urgente: falsos mestres surgirão entre nós. Eles introduzirão heresias destruidoras e negarão o Senhor que os resgatou. Segunda carta de Pedro capítulo 2, versículo 1. E como discernir esses falsos ensinamentos? Conhecendo profundamente a palavra de Deus e permanecendo firmes na verdade. Finalmente, Pedro nos aponta para a promessa que mantém viva a nossa esperança: a volta de Cristo. Ele nos adverte que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores questionando essa promessa. Segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 3. Mas Pedro nos lembra que o tempo de Deus não é como o nosso, e que ele está sendo paciente, desejando que todos se arrependam e sejam salvos. Versículo 9. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, e toda a criação será transformada. Isso nos leva a uma reflexão poderosa: como devemos viver à luz dessa promessa? Pedro responde: vivam de maneira santa e piedosa. Versículo 11. A segunda carta de Pedro é um chamado urgente para crescermos em nossa fé, permanecermos firmes na palavra de Deus, estarmos atentos aos perigos dos falsos ensinamentos e vivermos em expectativa pela volta de Cristo. Cada capítulo dessa carta nos desafia a viver uma vida transformada, firmada na verdade eterna. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com tudo isso? Não é apenas sobre ouvir, mas sobre agir. Aplique esses ensinamentos hoje e viva como alguém preparado para encontrar o Senhor.